Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. É muito interessante que aqui no Brasil, alguns times de futebol estão vinculados ou se identificam, para dizer melhor, com um animal. Por exemplo, a raposa é do Cruzeiro, o galo do Atlético Mineiro, o urubu é do Flamengo, o porco é do Palmeiras e o peixe é do glorioso Santos. É interessante. O que me fez pensar uma questão é que nenhum time de futebol quer se identificar com uma ovelha. Você percebeu isso? Mas por quê? Por que não com a ovelha? Por quê? Porque esse animal é meio assim fraquinho, sabe? Meio bobinho, então não tem como. Eu vou te contar uma história bem interessante. Uma vez, um amigo, que é palmeirense, me convidou para participar, para assistir com ele um jogo de futebol no estádio. E fomos juntos, e como ele era palmeirense, estava na torcida do Palmeiras e eu também estava aí. De repente o time do Palmeiras começou a atacar, e todos começaram a gritar: porco, porco, porco. Porque é assim que também são identificados os do Palmeiras. Porco, porco, porco. Aí eu fiquei pensando, olha, como seria se fosse a ovelha? Ovelha, ovelha, ovelha. Não tem força esse nome, não, ovelha. Não tem como. Mas aí quero te dizer uma questão bem interessante. A Bíblia identifica a você e a mim como cristãos como ovelhas. E por quê? Porque o Senhor escolheu esse animal de um modo específico para dizer que nós somos ovelhas do bom pastor. Então, vamos aprender sobre isso. Por que o Senhor escolheu a ovelha? Que característica ela tem que é tão importante para entender nosso relacionamento com o Pai Celestial? O rei Davi, o famoso rei Davi, era um grande adorador. Ele criava muitos louvores ao Senhor. Você pode saber isso através do livro de Salmos. Ele escreveu muitos lindos louvores. Davi era um adorador, era um músico. Só que também a Bíblia diz que Davi era um grande guerreiro. Sim, um grande guerreiro. Ele é um forte lutador. Um estrategista extremamente inteligente, estrategista por excelência e, sobretudo, um vencedor, porque ele vencia as batalhas com a ajuda do Senhor. Mas veja, ele é um guerreiro forte. E é dele que surge justamente essa ideia de que somos ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Como assim? Ele falou isso no Salmo 23. Você lembra como inicia o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Então, se o Senhor é o nosso pastor, nós somos quê? Ovelhas, claro que sim. Aí vem a questão, por quê? Por que Davi escolheu esse animal? Por quê? O que ele encontrou na ovelha que, de algum modo, ele se identificava? Por exemplo, Davi poderia ter usado outro tipo de ideia, outra imagem, como o Senhor é o grande comandante e eu sou o seu soldado de elite. Olha que lindo, hein? Aí sim, e realmente ele era um forte soldado. Outra que Davi também poderia ter escolhido, outra imagem. O Senhor é o grande governante e eu sou o seu embaixador. Olha também, muito lindo. Mas não, ele falou: o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha. Aí então, queria te explicar uma questão bem interessante. Um dia eu estava assistindo na internet um pequeno documentário falando sobre as ovelhas e mostrava que as ovelhas, sabe, é um animal que por qualquer coisa fica com medo. Qualquer barulhinho, qualquer movimento já fica correndo. E é por esse motivo que no documentário falava que a ovelha tem muita dificuldade para dormir. É interessante isso. Aí ela está dormindo, de repente ouve um barulhinho, já acorda e sai correndo. E aí as outras ovelhas também, igualzinho, saem correndo. Elas nem ouviram o barulho, mas tudo bem, se está correndo uma, eu tenho que correr. Olha, então, falava nesse documentário
que uma das características da ovelha é que tinha dificuldade para descansar, para dormir. E é por isso que agora você vai poder entender melhor o segundo versículo do Salmo 23, porque Davi diz assim: Ele, o nosso Senhor, o nosso pastor, me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de riachos tranquilos. Ah, você percebeu? Aí está a questão. Ele está usando a mesma ideia da ovelha, sua dificuldade para descansar. Ela precisa de tranquilidade, ela precisa de um lugar calminho para dormir, para renovar suas forças. Por isso, diz aqui, o Davi diz assim: o Senhor é assim, Ele é maravilhoso, Ele me faz repousar, Ele me faz descansar e Ele me cuida em lugares tranquilos. Então, aqui vem uma grande verdade para esta parte, para o início da nossa aula da Escola Plenitude. O Senhor, o Pai Celestial, o teu pastor, Ele te cuida. E parte do seu cuidado é te entregar descanso. Ah, isso é muito importante. Mas por quê? Por que é tão importante que o Senhor nos entregue descanso? Porque aqui te falo uma questão. Usualmente, quando nós estamos cansados, sabe? Quando você está muito cansado, sei lá, pelo trabalho, às vezes o trânsito, diversas situações, um problema, como você fica? Como eu fico quando estamos cansados? Ficamos irritados, sim. Não tem como, um fica irritado. E aí vem a questão. Quando um está irritado, às vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Nos arrependemos. Ou às vezes, quando estamos irritados, tomamos uma decisão, fazemos uma escolha que depois traz consequências terríveis. E como consequência desse problema, por ter feito uma escolha que não é a boa, estamos carregando mais e mais situações difíceis para a nossa vida. Por isso que o Senhor diz assim: olha, se você está cansado, o problema é que chegues a uma situação assim de ficas extremamente irritável e faz coisas que te arrependes. Então, o Senhor, Ele deseja evitar que cheguemos a essa situação e nos dá o quê? O descanso. E é sobre isso que quero conversar um pouquinho mais agora na segunda parte da aula. Entender a importância do descanso para as nossas vidas. Muitas vezes temos interpretado que toda dificuldade, toda crise que estamos vivendo é fruto de um ataque do inimigo. E isso é verdade, em algumas situações acontece. Só que a Bíblia também nos diz que algumas crises que estamos passando, alguns problemas, é fruto de uma escolha errada da nossa vida. Ou seja, é uma consequência. Não tem nada a ver com o inimigo, é nós mesmos que temos escolhido algo que realmente não era bom para a nossa vida. E aí a consequência pode durar um bom tempo. Então, ficamos em crise. E é por isso que o Senhor diz assim: eu não desejo que você passe por essa situação de tristeza, de aflição por muito tempo. E aí então que eu quero que você descanse. E olha o que nos vai dizer o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Diz assim Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Ou seja, aquele que está cansado, o Senhor diz: eu te entrego descanso. E continua: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Então, aqui temos uma palavra poderosa. O Senhor sabe de nossa situação, sabe do que pode acontecer em nosso dia a dia. Às vezes no trabalho, um problema, uma dificuldade. Às vezes com os filhos, em família, sei lá, diversas situações tira a nossa paz. E aí então ele diz: eu estou aqui, meu filho,
minha filha, para te cuidar. E sabe, o melhor modo de como posso te cuidar é te entregando descanso. Porque ao final você é minha ovelha, você precisa dormir, descansar. E eu sou o teu bom pastor. Agora, isto está muito relacionado com uma situação que Deus está querendo evitar em nossa vida. Qual é isso? Usualmente, quando não descansamos, já falei anteriormente, fica tudo irritado, tá bom? E de tanto ficar irritado, pode surgir outro problema. Sabe qual é o outro problema? Hábitos. Hábitos que eu posso chamar pecaminosos. Hábitos que não é bom para a nossa vida. Como qual? Falar grosso. Claro, quando estou irritado, falo grosso. Me altero. Só que chega um momento em que já, de tanto ficar irritado, esse hábito de falar grosso se tornou algo comum na minha vida. E não só nos momentos difíceis, falo assim, já falo sempre, falo grosso. Outra, não tenho paciência, estouro, pavio curto. Também esse hábito pecaminoso surge já como um estilo de vida, que esse é o pior de tudo, fruto de não ter descansado no momento certo. Outro também problema de desconfiar, outro hábito também, desconfio de tudo. Não, que nada, eu não confio em ninguém, não confio em nenhum plano novo, em algo que Deus me pode abençoar. Não, desconfio de tudo. Outro também, não acredito em mudanças. Deixa para lá, as coisas vão ficar sempre ruins, tudo será ruim, pessimismo. Ou seja, veja, por não ter descansado no momento certo, me tornei uma pessoa irritado em todo momento. Como consequência disso, permiti que os hábitos pecaminosos dominem a minha vida, meu comportamento. Como eu falei, falar grosso, pavio curto, não ter paciência, não ter esperança, ser pessimista. E aí então o Senhor diz assim, você precisa descansar. Por quê? Porque quando estás totalmente tranquilo, depois de ter descansado, podes tomar decisões boas, tranquilas. E isto não é nada novo. O nosso próprio Senhor Jesus fazia isso. Olha, interessante, Jesus fez isso muitas vezes. E entre as muitas que a Bíblia nos narra, tem uma aqui que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Diz assim que o Senhor, naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus, tranquilo, descansando. Logo, quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Só tomou a decisão de escolher a seus futuros 12 discípulos depois de ter descansado. Oh, que interessante! É muito importante. Ou seja, Jesus não estava assim, não, eu vou fazer o que eu quero em qualquer momento. Não. Antes dessa decisão, antes de você tomar uma decisão importante que mudará a tua vida, a tua casa, tua família, teu modo de proceder, de criar teus filhos, precisas descansar. Nunca faça isso, como diz, com a cabeça quente, em um momento assim de inestabilidade emocional. Descansa, descansa. E aí então, volto para o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque de onde ele tirava esse descanso, essa força, essa tranquilidade? Por exemplo, você vai lembrar que o nosso Senhor Jesus, constantemente ele era criticado, já que isso mostra que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, não era assim super fácil. Você vai lembrar, ele ia a uma vila, uma nova cidade, e quem se encontrava aí? Os fariseus e os doutores da lei. E sempre criticando, sempre falando coisas ruins. Aí Jesus mudava de lugar, ia para outra cidade. A quem encontrava? Aos fariseus e doutores da lei. Novamente criticando. Que isso? Estes camaradas não largavam a Jesus. Em todo lugar que Jesus foi, a Bíblia diz que sempre tinha um grupo de fariseus e de doutores da lei criticando a Jesus, procurando assim as coisas mínimas para acusar. Então, como ele lidava com essa situação? Porque Jesus não deixou de fazer milagres, Jesus não deixou de visitar vilas, cidades, Jesus não deixou de abençoar pessoas,
Porque Jesus poderia dizer, chega, larga. Vou largar este trabalho, este compromisso que eu tenho com meu pai, porque estes fariseus não me deixam tranquilos. Mas olha, vou te dar a resposta com a própria palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz do céu veio e disse: Tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. É interessante, olha, traduzindo, procurando uma interpretação melhor, o Pai Celestial estava falando a Jesus: Estou orgulhoso de ti, meu filho Jesus. Agora, por que falou isso? Lembrem, no momento do batismo, Jesus ainda nem tinha começado o seu ministério. Ou seja, o que aqui aprendemos é que Deus, o nosso Pai Celestial, nos ama não pelo que fazemos. Ele nos ama pelo quem realmente somos. Ele te ama porque você é filho, você é filha de Deus. Claro, Ele também se agrada quando obedecemos a Ele, quando cumprimos aquilo que Ele nos manda fazer. Claro que Ele se agrada. Mas o ponto principal que este texto nos diz é que o Pai Celestial, Ele te ama. Ele ama Jesus. Aí no momento do batismo manifestou. Aí então é a questão. Jesus sabia e Ele descansava nessa aceitação do Senhor. Ele descansava na aceitação do amor do Pai e não na aceitação humana. Porque se fosse pela aceitação humana, imagina, cada vez que ouvia uma crítica dos fariseus, ele podia se desestabilizar, ficar irritado e fazer coisas, inclusive pecaminosas. Mas não, ele se tranquilizava e falava: não, a minha paz, meu descanso não está naquilo que as pessoas falam, na opinião, está no amor do meu Pai. Por isso que Ele é meu pastor, Ele me entrega o descanso maravilhoso. E aí então, quero te dizer esta questão. Deus, o Pai Celestial, o teu pastor, Ele te ama, sempre te amará, nunca te abandona. E esse amor te renova e esse amor te dá segurança em que diariamente, através dos seus cuidados e sobretudo do descanso que Ele te entrega, você poderá sim avançar e cumprir seus propósitos. Deus te ama. Um momento que o inimigo gosta que nós nos encontremos justo para atacar é quando estamos super cansados. Estamos demais de cansados. É aí, então, olha, está muito preocupado. Olha aí, o inimigo fala. Olha que situação boa para eu atacar. Como saber disso? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, diz assim: entrega todas as tuas preocupações ao Senhor, ao Pai Celestial, ao bom pastor. E aí continua dizendo: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o inimigo está aí querendo ver como ataco, como posso destruir. Então ele diz: agora tenho a oportunidade. Está preocupado, está tudo irritado. Que boa oportunidade para destruir a vida dele. Por isso que Pedro diz: procura entregar todas as tuas preocupações, descansa no Senhor. Quando estamos, aí vem a questão, não? Quando estamos irritados, facilmente abandonamos um projeto. Às vezes estamos no caminho que o Senhor deseja, já estamos perto da bênção, da conquista, só que uma situação difícil que nos desestabilizou, e nesse momento poderíamos entregar ao Senhor: não, queremos solucionar do nosso jeito, e aí então, mas o inimigo se aproveita e ataca. Como consequência disso, abandonamos, nos desestabilizamos. E em vez de procurar o descanso no Senhor, sabe, muitas pessoas
procuram descansar em coisas superficiais, como eu já conheci alguns que falam assim, quando eu estou meio nervoso, quando eu estou meio assim, preocupado, eu descanso bebendo bebida alcoólica. Conheci alguns. Olha a solução, pior. Outro fala, quando eu estou meio nervoso, assim, eu gosto de comer, isso me dá tranquilidade. Não, nada disso, te traz mais doenças. Outro, olha, quando eu estou passando por um momento difícil de preocupação, gosto de sair na rua e gastar, comprar me tranquiliza. Mais outro problema. Outro muito comum, quando eu estou meio nervoso, preocupado, sobrecarregado, gosto de viajar. Eu vou na praia. E também não traz solução. Você já ouviu alguém que foi para descansar na praia? Foi com sua família, mas voltou pior? Sim, eu já conheço. Foi lá na praia. Não, vou descansar. De repente chega lá, olha que caro que está tudo, olha o almoço aqui, olha, fica mais irritado. De repente aluga uma pequena casinha com um banheiro para 5 pessoas. E aí fica gritando, toma banho logo, olha, você deixou todo molhado. Que descanso foi isso? Aí volta e diz, preciso descansar destas férias. Mas não era que viajou justo para descansar? Então, nada disso entrega descanso. Nada disso. Ok? O que realmente nos entrega descanso, sabe o que é? Dar ao Senhor as nossas preocupações e deixar que Ele cuide de você e de mim. Como um bom pastor que cuida de suas ovelhas. E o que estou falando aqui não é nada novo. Tem um momento, sabe? No ministério que Jesus, quando Jesus estava guiando os seus discípulos, estava treinando, e diz que ele enviou aos 12, de 2 em 2, para diferentes lugares, diferentes vilas, para levar a palavra, ensinar, para expulsar demônios, curar doentes. E diz que eles, quando voltaram felizes. Os discípulos falaram, Jesus, até os demônios, olha, eles estão aí respeitando, nos obedecendo, olha, foi uma coisa linda. E então, veja, nesse momento de alegria, de triunfo, de conquista, sabe o que Jesus falou para eles? Diz assim, então Jesus les disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Não entendi, Jesus. Olha, na lógica humana, não seria o contrário? Já que está dando certo, me entrega um novo projeto, um novo plano, um novo desafio, porque estamos, como diz, estamos afiados, o machado está afiado, olha, está dando certo, Jesus, mais uma nova tarefa, porque estou empolgado. Aí Jesus fala, que bom que deu certo, que bom que vocês foram bem-sucedidos, mas agora precisas que descansar um pouco. Vamos lá no deserto. Jesus não entregou uma nova tarefa. E isto traz uma excelente verdade para a tua vida. O Pai Celestial, claro que deseja as tuas conquistas, as tuas vitórias, as tuas bênçãos, segundo o que Ele planejou. Claro que Ele quer. Mas isso não tira, não impede o descanso. Não impede o descanso. Então, se você está tendo sucesso na vida profissional, em casa, em diferentes áreas, glória a Deus, aleluia, é o Pai Celestial, claro que Ele está aí, é a mão poderosa, mas Ele diz, precisas descansar. Por isso que volto para o Salmo 23, o segundo versículo, você lembrou? Que diz, Ele me faz repousar em verdes pastos. É Ele que me faz, não sou eu que falo, Senhor, eu acho que já trabalhei bastante, me dá uma folguinha, quem sabe uns 3 dias, um final de semana, 2 dias, tá bom, 2 dias, não, é o Senhor que diz, Ele me faz repousar, Ele sabe a importância do descanso, e sabe o que é descanso na Bíblia? É parar, não fazer nada. Não é viajar, não é ficar saindo, vou fazer coisa diferente do meu trabalho, nada disso.
Descansar na Bíblia é parar e não fazer nada. É isso. E nós temos muita dificuldade, sobretudo os que vivemos em uma grande cidade como São Paulo, onde temos tantas possibilidades de diversão, de entretenimento. Olha, eu quero descansar, vou no cinema. Eu vou descansar, vou no teatro, vou no parque, eu vou descansar, vou na praia. Não, meu irmão, minha irmã, isso não é descansar na Bíblia. Não é descansar. Ao ponto que você vai lembrar, existe uma palavra no Antigo Testamento, no hebraico, que a tradução literal dessa palavra é descansar. Qual é essa palavra? Sabat. E que é Sabat? Também conhecido como o sábado. É assim, é o sábado. Veja o que diz o livro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Guardem o sábado, guardem o Sabat. O meu dia de descanso, o meu dia de parar. Pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre. Então, aqui não está falando literalmente que no sábado, o dia sábado, um tem que descansar. Está falando que é necessário um dia parar, descansar, não fazer nada. É isso que está dizendo. E este é um sinal, diz aqui o nosso Pai Celestial, é um sinal de união, em que realmente vocês percebem que estou cuidando de vocês, que amo a vocês e como consequência disso te entrego esse repouso. Então, concluindo esta aula, sabe, é necessário descansar. Descansar é parar. Não, pastor, para mim é diferente. Então você está contradizendo a Bíblia. Não me está contradizendo a mim, muito menos esta aula. Está contradizendo o Senhor. O Senhor decidiu te chamar de ovelha. O Senhor sabe que você e eu, como ovelhas, temos dificuldade para dormir, para descansar, para ter essa tranquilidade, esse sossego. Por isso que Ele diz, já que eu conheço plenamente teu emocional, teu físico, te falo, guarda sempre o Sabat, o descanso. Para, não faz nada, literalmente não faz nada. E você vai ser renovado e não chegará a essa situação de estar irritado, como consequência desse problema, fazer coisas que logo te arrependes. Deus diz, hoje é o dia do descanso. Para, tranquiliza, descansa em mim. Coloca todas as tuas preocupações na minha mão. O inimigo não terá as brechas. E como consequência disso, amanhã você estará renovado. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, por este dia lindo, por esta aula e pela importância de saber quão importante é o descanso. O descanso não é fazer o que eu acho. O descanso é aquilo que tu já planejou em nossas vidas. É literalmente parar, porque assim podemos ter a paz que precisamos em nosso interior, em nosso emocional, a força física para continuar fazendo a tua obra. Muito obrigado, Senhor, por teu amor. Muito obrigado, porque tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Amém.